Serpa. Bom, eu vou apresentar aqui o trabalho. Editor de dados, meu nome é Eduardo Fabiano Johansen e eu vou apresentar junto com o João Victor Serpa. Então, vou mostrar aqui minha tela. Vou explicar um pouco sobre a LDE, né? A lista do volume de cadeado e como que a gente implementou ela. Eu já comecei fazendo template type name, porque esse tipo de dados que eu vou usar aqui vai depender do número da carta e do naipe. E vai ter aqui o estrutura normal, tipo deu dado, que é a informação no caso. O nó para frente, para trás e um outro nó que vai passar essas mesmas informações aqui, dado anterior e deixa vazio. Eu já crio os ponteiros tipo começo, final da lista, o tamanho dela, que vai ser importante. Eu defino como público aqui o LD, início, final no tamanho vazio. E para limpar a lista quando eu for recomeçar, porque eu vou fazer essa fusão várias vezes. E começar aqui as funções que a gente usa, né? Básica. Inserir no início, coisa que a gente já viu. If início vazio, então vai ser o início também igual ao fim, que vai ser esse novo ponteiro. Se não, é o próximo do novo, para percorrer a lista e aumentar o tamanho dela, básico. O inserir no final é a mesma ideia, só que quando ele colocando no final, são as funções que a gente vai fazer para o jogo de guerra, né? Que é aquele de quem tem a carta movendo, só empilhando uma em cima da outra, um comando simples. E aqui um ponto já mais interessante: inserir um elemento em uma posição física da lista, que é o inserir posição. Eu passo o valor que eu quero e a posição, pelo tamanho da lista, que vai ser mais o tamanho da lista. Então, se a posição for menor que 0 e maior que o tamanho, eu vou retornar ela mesma, porque é impossível. Agora, se a posição for igual a 0, eu seja o primeiro elemento da lista, inserir no início. Se a posição for igual ao tamanho, inserir no final. Se não, eu vou ter que percorrer a lista para procurar essa posição que eu quero e fazer aquela troca que a gente já viu, né? De inserir um elemento entre dois ali. E por isso que a duplamento de cajado dá uma facilitada. Eu removi do início, tipo T, remove e retorna o elemento de início da lista. Se o início é vazio, então ele vai to return time, que daí ele ia dar erro, mas daí em vez de dar erro, ele vai dar erro, só que ele retorna essa informação que coloca entre parênteses, que é a lista vazia. Uma função que eu achei de ser mais nice. Daí eu passo com um nó aqui, temporário, igual a início, tipo dado vai ser temporário dado. Aqui, ó, se o primeiro for diferente de vazio, então ele vai pro próximo, que vai ser igual a vazio. Tranquilo, e diminuir o tamanho da lista. Remover do fim é a mesma ideia, só que daí com o fim ao invés do início. Basicamente o código é igualzinho. Remover da posição, a mesma ideia daqui, só que daí eu passo com um parâmetro a posição. E eu busco pela posição, no caso, não pelo dado que eu quero remover. Mas a mesma ideia, que a posição tal, fora de posição, que não existe. Se for igual ao primeiro, remove nisso. Se for igual ao último, menos um, remove do final. Nada de diferente. Obter item, retorna o item armazenado em uma posição específica, ou seja, eu passo a posição e eu quero saber o que tem naquela posição. Então, basicamente, se essa posição existe, eu procuro o sinal, já corto aqui, né? Daí eu só vou fazer um loopzinho até achar a posição que eu quero e retornar o que tem nela. Aqui, ó, retorna a atual informação. Nada diferente. Bool, verifica se o elemento está na lista. Basicamente o que tem aqui, só que em vez de procurar pela posição, eu procuro pelo dado. Mas a ideia é basicamente a mesma. Só que como eu não procuro pela posição, não preciso procurar se a posição existe. Retorna o índice de um elemento, ou menos se não existir. Daí eu procuro aqui e vejo se esse índice existe. Que é basicamente quantas vezes que ele aparece na lista. Daí por isso que tem índice mais aqui. Índice igual a 0, daí vai procurando, achou 1, aumenta, achou 2, aumenta para 2, achou 3, aumenta para 3 e vai seguindo. Aqui o imprimir, que basicamente eu imprimo a lista, não tem nada seguido que a gente já viu. E só percorre a lista, vai dando alt em tudo que tem nela. Limpar, eu vou elementar a lista se ele e limpando ele, apagando até acabar a lista. Verificar se a lista está vazia, que eu uso algumas funções mais lá em cima. E obter tamanho, que eu uso uma vez ou outra lá em cima também. E basicamente esse é o LDE. O Lui vai funcionar na mesma ideia, só que em algumas funções aqui eu tive que usar um ponteiro auxiliar, já que eu não ia ter o ponteiro para trás, né? Remover da posição. Cadê? Temporário, cadê? Aqui, temporário. Vou usar aqui, eu crio um ponteiro temporário aqui para me ajudar a procurar.
Mas fora isso, isso aqui é outra função que também tem aqui, eu não... É basicamente a mesma ideia, né? O que vai mudar mais é que vai ser na lista estática. Que daí eu vou ter meu tamanho fixo. Daí eu defini como 1000 aqui, mas acho que nem precisa ser 1000, posso colocar só 100 aqui, que funciona a mesma ideia. Como aqui eu fazendo um jogo de carta e tem um número limitado de cartas enquanto vai empilhar, eu consigo... Isso não atrapalha tanto, né? Fazer uma lista estática. Já que cada jogador, o número de cartas é 64, então no máximo vai ter um jogador com 63 e o jogador com 1, mas se fizer o baralho todo, que não acontece nos caras, né? Então, deixar 100 aqui com o número tranquilo, não ocupa muita memória. Deixa aqui com 100. Dei o número de dados que vai ser igual a capacidade, que eu defini como 1000 aqui no começo. O tamanho da lista igual a 0. E algo que eu já vi aqui, nem seguir no início. Se o tamanho que eu quero da minha lista for maior ou igual à capacidade que eu tenho, vai dar um erro. Eu estou tentando reservar um espaço maior do que eu já tinha reservado no começo. Se não, também vai ficar o valor, inserir no início. É a mesma ideia, só que daí, em vez de eu ter que usar ponteiro, que é muito mais complicado, eu uso só dados com o tamanho da minha lista. Bem mais de boa. Daí tem aqui remover do início, mesma ideia. Daí remover do fim, tamanho igual a 0 e dá erro, o que vai ter em todos. Senão eu vou retornar os dados menos o tamanho da lista. Ou seja, não tem que percorrer nenhuma vez basicamente a lista disso aqui, a menos que eu queira imprimir, fazer coisa assim, mas senão, como eu já tenho a localização da posição, todos os códigos aqui se tornam um pouco bem mais simplificados. Aqui, percorrer lista para retornar o valor que eu quero, se contém. Daí eu tenho que percorrer, né? Não tem como fazer. Retornar o índice, daí eu tenho que percorrer para achar o índice. Limpar, só defino também igual a 0, daí acabou tudo. Está vazia. É o mais de boa aqui. E basicamente é esse o trabalho, né? E a outra parte o João apresenta, que seria sobre a implementação do jogo em si usando essas funções. É isso, valeu. Olá, eu sou o João Victor Serpa e eu vou apresentar aqui a parte do código, a biblioteca do jogo das cartas, jogo de batalha. E começando aqui nós temos as bibliotecas que utilizamos. Depois a gente teve uma enumeração para representar os naipes e os valores das cartas. Logo aqui embaixo a gente já começa com uma structure de carta onde vai formar as cartas do baralho. E mais embaixo a gente tem a classe baralho, onde vai ter o número de cartas, vai ser usado para criar o baralho completo aí, né, juntando tudo, vai embaralhar as cartas e também vai distribuir as cartas entre os jogadores. E mais aqui embaixo temos a classe jogador, onde tem o ID para ser identificado e vai receber essas cartas do baralho, vão jogar as cartas aleatoriamente e vai verificar quem tem mais carta na mão e quem não tem mais as cartas. Ao mesmo tempo que vai contando o número de vitórias, para ser decidido quem é o vencedor. É a classe principal do jogo todo, é o classe jogo batalha, onde pega baralho, vetor dos jogadores e as rodadas. Aqui vai ser começado. Você escolher um número de jogadores que tem. Depois de criar os jogadores, vai distribuir as cartas igualmente entre esses jogadores. E vai executar uma rodada do jogo. Onde vai aparecer lá quem jogou e quem vai ganhar. E verificando, caso queira continuar jogando, vai verificar entre as disputas do jogador quem está com mais carta, quem ganhou mais. É dito como vencedor. Ser dito como vencedor. Vai verificar também se houve empate. E caso tenha empate, né? A gente colocou que quem ganha pega as duas cartas que foram jogadas. Caso de empate, as cartas são devolvidas, cada um fica com as suas cartas que
que jogaram. E praticamente vai ser isso, onde vai definir quem é o vencedor quando for decidir que já acabou o jogo. Vai verificar quem é o vencedor e vai mostrar. E aqui é onde vai mostrar no log depois tudo. Seu empate, as jogadas que teve, tudo. E também aqui agora eu vou apresentar o relatório que a gente fez. E aqui nós temos o relatório. Um relatório técnico onde a gente explica a criação desse código. A introdução a gente dá uma introdução falando sobre a implementação do jogo de cartas na linguagem C++, o objetivo principal. E aí, o jogo escolhido foi Batalha. O jogo escolhido foi jogo de batalha, onde seleciona uma simplicidade e adequação aos requisitos de suas regras básicas. Cada jogador recebe um número igual de cartas. Em cada rodada, todo joga uma carta. Carta de maior valor vence a rodada e o jogo continua até que todas as rodadas sejam concluídas. Ou, contra nosso código, você deseje parar. Nós temos na estrutura de dados, a gente utilizou o baralho, mão de jogador, onde no baralho tem a estrutura LDE, que facilitou o baralhamento e distribuição das cartas. A mão do jogador foi uma lista encadeada, além de possuir as cartas jogadas e a lista estáticas, que justifica a operação simples de inserção e remoção das cartas e também o tamanho fixo do número dos jogadores. Aqui a gente explica melhor como funcionam as rodadas. Aqui tem o roteiro, como funciona o programa. E embaixo aqui a gente tem os exemplos do funcionamento. Aqui a gente conclui já o projeto, que demonstrou que é bem eficiente, ele funciona, distribui as cartas, diz quem venceu e quando termina fala jogador 1 ou os outros jogadores ganharam. Qual ganhou? E esse foi o nosso trabalho.